sociedade te ensina a idolatrar a pobreza durante a infância, mas pisa na sua cabeça se você for um adulto sem dinheiro. Galera, esse é o tema do vídeo de hoje, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você vai ver as obras, né, que a gente viu durante a infância, os filmes, né, como Chaves, né, como A Procura da Felicidade, né, que mostram a pessoa pobre como uma pessoa virtuosa, como uma pessoa boa, né? Até próprio Will Smith, né? Que ele era o cara pobre que trouxe alegria para aquela casa e tal, colocando a virtude na pobreza. Isso é uma mentira, né? A virtude ela vem do seu caráter, que independe da sua condição, né? Mas o que eu acho mais injusto é que essa mesma sociedade te ignora completamente se você for um adulto que não dá resultados financeiros. Então, assim, e te cobra que você tem que sobreviver, que você tem que se manter sozinho num cenário, num país cada vez mais falido, onde é mais caro sobreviver e é onde a sobrevivência está cada vez mais difícil, financeiramente falando, né? Ou seja, é a mesma sociedade que prega mediocridade, cobra resultados expressivos financeiros de você quando você entra na vida adulta. Então, não se iluda com as obras, né, com os desenhos, filmes, com a propaganda. Tudo isso é propaganda de uma ideologia que é socialista, né? Não se iluda com isso, tá? E hoje em dia você vê bastante isso nos comerciais, né? Que é aquele povo pobre que não tem morando de aluguel e aí apostando na bet. É aquele povo pobre se juntando para fazer um churrasquinho, aí tomando uma Coca-Cola, né? É sempre isso, muito cuidado, tá? E até quando a gente tá na infância, na adolescência, os ícones, as pessoas que elas são vistas como referência, né? Os jovens que se destacam, infelizmente, geralmente são os jovens mais medíocres mesmo, tá? São os jovens que apoiam essa alienação, né? Essa estupidez. Então, é muito importante acordar perante a isso, entendeu? Então, se você aproveitar a sua juventude para obter conhecimentos, começar a estudar educação financeira, não investimentos em bolsa de valores, não, isso aí você não vai ter nem capital para investir, mas já tem um conhecimento, né? O que são juros compostos, o que é uma conta bancária, quais são as funções de uma conta bancária, quais são os impostos que você vai ter que pagar, já vai começando a fazer estágios ou pesquisar sobre trabalhos que você goste, que você tem afinidade, que você acha que você vai ser bom, né? Não fica iludido com essa mentira da falsa felicidade, né? Da falsa alegria. Muito cuidado quanto a isso, tá? Muito cuidado. E é o que o Estado e todo o conglomerado das multinacionais que dependem do Estado, né, que é uma união. Hoje a gente não tem só o socialismo simplista, né? A gente tem um socialismo estatal, mas uma economia de mercado que é altamente financiada, influenciada e protegida pelo Estado. Ou seja, se você quiser abrir uma fábrica de refrigerante hoje, você vai entrar numa regulamentação tão pesada que se você não tiver um capital, um dinheiro muito grande, você não vai conseguir. Ou seja, o Estado permite e mantém o monopólio, tá? Foi isso que os nazistas fizeram, né? Então você vê que na época nazista tinha a Volkswagen, tinha a Luftwaffe, né? Tinha a BMW, tinha grandes multinacionais ali trabalhando para o Estado. O Estado mantinha o monopólio de grandes empresas, né? Mas não foram os nazistas que criaram isso não, né? No próprio ali pós-crise
de 29, né, que foi uma crise causada pelo governo, que ninguém fala, né, só que foi o creche, porque o liberalismo deu errado, e aí depois de uma crise muito pesada, mas não, né, o que a gente tinha ali era o quê? Uma interferência estatal, né, e que causou essa quebra, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, foi o Estado que entrou na guerra, foi o Estado que cria guerras, né, então foi o governo que causou essa crise, de 1929. E aí ele criou o neoliberalismo. Porque o liberalismo já estava sendo bom para eles, porque tinham pessoas enriquecendo, né? É a própria população, se continuasse no liberalismo, hoje a gente ia ser uma sociedade muito mais evoluída, tá? Mas a porcaria chamada Estado, né, tomou de conta, infelizmente, né? E hoje ela propaga essa ideia, tá, de ser feliz, da pobreza, né? Do consumismo, né? Porque o consumismo ele também te empobrece, né? E você pode ver, eu já fiz vídeos falando sobre isso. A maioria do que se vende na internet é inútil, tanto de e-commerce de infoprodutos, né? Que como eu falei, os cursos, a maioria são inúteis, tá? A grande maioria são inúteis, não tem como você ter uma aplicabilidade real daquilo, tá? Como também, principalmente, os produtos normais, né? Então, você vê caneca do Manuel Gomes, você vê, sabe, diversas coisas. A grande maioria dos produtos que estão sendo bem propagados são inúteis, muitos e muitos e muitos e muitos. Então, assim, a gente vive numa sociedade de uma pobreza programada, né? Só que, tudo bem, até que se fosse assim, só que quando você for adulto, né, você jovem, você só vai ser respeitado, você só vai ser ouvido, você só vai ser uma pessoa funcional, tá? Quando você tiver dinheiro. Então, e aí, né? Olha que coisa, né? Muito estranho, né? É muito esquisito mesmo, né? E a gente tem que ficar esperto, tá? Eu gostaria de ter ouvido isso, né? Porque eu lembro quando eu era criança, eu já tinha assim, uma vontade, né, de ter minhas coisas, né? Toda criança tem, de realizar meus sonhos e tal. Só que a gente foi bombardeado, né, nos filmes, novelas e séries com uma idolatria à pobreza, ao pobre. Então, o pobre era bom, o pobre era bacana, o pobre era legal, o pobre era agradável, o pobre era paciente, né? Eu tava vendo até um filme aí bem antigo, né, do Morgan Freeman, que ele era um mordomo tão bonzinho. E aí a mulher branca, malvada, rica, pisava nele, maltratava ele, mas ele sempre paciente, ele sempre, ou seja, eles colocam até a sabedoria, né, relacionada à pobreza, não tem nada a ver, né? Porque se fosse tão sábio assim, não seria pobre, né? Mas assim, né, para colocar um coitado, né? Então, assim, muito cuidado com essa ideologia do coitado. Muito cuidado com você estar cercado de inimigos, tá? As pessoas. Eu gosto muito de uma frase do Walter Santos que ele diz: todo mundo te odeia. Essa frase é verdade, todo mundo te odeia. Todo mundo te odeia, tá? Principalmente se for homem, tá? Se você e até se for mulher também, tá? Porque até os que dizem que te amam, te tratam bem, querem favores sexuais de você, né? Então querem degradar o seu corpo, querem te humilhar ao nível mais extremo, né? Então não sejam tolos, tá? Ninguém é seu amigo, ninguém gosta de você. Mas qual que é a grande maravilha da vida? É você se libertar, né? Então eu acho que a verdadeira visão abraâmica, né, ou até do cristianismo, ela deveria ser uma perspectiva mais niilista, mais pessimista. Que essa vida não tem tanto sentido, o desapego dessa vida e a cautela, a prudência, até é o que mais fala a palavra de Deus, é isso, né? Para você ter prudência, você ser prudente em tudo que você faz, porque
o caminho dos tolos, e você vai ter salmos, provérbios e diversas outras partes da Bíblia falando sobre isso, né? E não confiar, não querer enriquecer rápido, entendeu? As próprias bets são uma forma de tomar o seu dinheiro, de fazer de otário, entendeu? Então não entre nessa ilusão, certo? Senão você vai se dar muito mal. Tá? Não idolatre a pobreza e também não viva de materialismo para impressionar os outros, porque todo mundo te odeia também, né? Então você tem que ter um conhecimento, você tem que ter uma profissão, uma habilidade que te dê dinheiro, sim, para você ter dignidade, para você ter conforto que é necessário, mas também não se iluda, tá? Porque o materialismo vai te escravizar também, né? Então você querer coisas demais, idolatrar bens demais, você vai acabar se lascando e sendo um escravo, tá? Então são as duas formas de escravidão que tem: ou idolatrar a pobreza ou idolatrar o materialismo. Idolatre somente a Deus, não se iluda com as propagandas, com o que eles dizem que é bonitinho, com o que eles dizem que é virtuoso, porque se eles precisam de todo esse aparato de mentiras, é porque de virtude eles não têm nada. Curta e se inscreva no canal.